da Santa Cruz, livrai-nos Deus, nosso Senhor, dos nossos inimigos, em nome do Pai e do Espírito Santo. Amém. Amém. Bom dia, meu irmão. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Abra sua Bíblia, por favor. Dormiram bem? Descansados para o dia de hoje? Muito bem. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Eu gosto muito desta palavra, porque num trecho tão curto, tem tantos ensinamentos de Deus para nós. Evangelho de São Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Todos encontraram? Marcos, capítulo 9, versículos do 14 ao 29. Diz assim a palavra de Deus. Depois, aproximando-se dos discípulos, viu ao redor deles grande multidão e os escribas a discutir com eles. Todo aquele povo, vendo de surpresa Jesus, acorreu a ele para saudá-lo. Ele lhes perguntou: "Que estáis discutindo com eles?" Respondeu um homem dentre a multidão: "Mestre, eu te trouxe meu filho, que tem um espírito mudo. Este, onde quer que o apanhe, lança-o por terra, e ele espuma, range os dentes e fica endurecido. Roguei a teus discípulos que o expelissem, mas não o puderam." Respondeu-lhes Jesus: "Ó geração incrédula, até quando estarei convosco? Até quando vos hei de aturar? Trazei-mo cá." Eles lhe trouxeram. Assim que o menino avistou Jesus, o espírito o agitou fortemente, caiu por terra e revolvia-se espumando. Jesus perguntou ao pai: "Há quanto tempo lhe acontece isso?" "Desde a infância", respondeu-lhe, "e o tem lançado muitas vezes ao fogo e à água para o matar. Se tu, porém, podes alguma coisa, ajuda-nos, compadece-te de nós." Disse-lhe Jesus: "Se podes alguma coisa, tudo é possível ao que crê." Imediatamente exclamou o pai do menino: "Creio, venha em socorro à minha falta de fé." Vendo Jesus que o povo afluía, intimou o espírito imundo e disse-lhe: "Espírito mudo e surdo, eu te ordeno, sai deste menino e não tornes a entrar nele." E gritando e maltratando-o extremamente, saiu. O menino ficou como morto, de modo que muitos diziam: "Morreu." Jesus, porém, tomando-o pela mão, ergueu-o e ele levantou-se. Depois de entrar em casa, os seus discípulos perguntaram-lhe em particular: "Por que não podemos nós expeli-lo?" Jesus disse-lhes: "Esta espécie de demônios não se pode expulsar, senão pela oração." Palavra da salvação. Aplaudamos a palavra de Deus com alegria, com força, com coragem, com amor. Nós aplaudimos. E Jesus disse-lhes: "Esta espécie de demônios não se pode expulsar senão pela oração." Repita você agora. Eu vou dizer, você repete. Existem certos males que só podem ser expulsos
pela força da oração. Existem males na minha vida que só serão expulsos através da vida de oração. Isso é tão sério que eu gostaria que você repetisse para pertinho de você. Diga para o seu irmão: existem coisas na sua vida, males, que você só vencerá pela força da oração. Diga para ele: você não conseguirá de outro modo. Existem tipos de males que você só poderá vencer pela força da oração. Como tem muita gente que pensa que o Evangelho é uma historinha, que o Evangelho é um jeito bonito de retratar certas dificuldades daquela época, que existe uma teoria de gente desavisada e estúpida que diz que Jesus ele não expulsava demônios, que ele curava problemas de cabeça. Há uma grande diferença entre uma pessoa louca e uma pessoa atormentada por um espírito diabólico. Só confunde quem não sabe nem o que é uma coisa nem outra. Existem médicos que percebem que aquela pessoa tem um problema que não é psiquiátrico, que não é psicológico, e não é raro você encontrar um médico que diga para a pessoa assim: olha, eu não sei qual é a sua religião, mas você deve buscar ajuda, porque a psiquiatria não tem nada que a gente possa fazer por você, você não tem um problema psiquiátrico. Em 30 anos dentro da igreja, eu já topei com vários casos assim, em que o médico disse à pessoa para procurar alguém que possa dar a ela uma ajuda espiritual, porque ela não era louca, ela não tinha problemas mentais, ela não tinha problemas psiquiátricos. E em geral é assim: a pessoa vai primeiro no psicólogo, aí o psicólogo às vezes não dá conta, manda para o psiquiatra, porque percebe que tem que ter ajuda de medicação, fugiu ali das mãos do psicólogo. Chega no psiquiatra, alguns fazem o que eu estou lhe dizendo. A mesma coisa, quando um sacerdote é bom, é sério naquilo que faz, quando chega para ele uma pessoa que não tem problema espiritual, mas tem problema psicológico ou psiquiátrico, o padre identifica. Tem casos que é mais fácil de identificar, tem casos que são mais complicados. Por isso, nem um sacerdote sério vai começar, por exemplo, a tratar uma pessoa com um exorcismo, sem antes ter verificado se essa pessoa não tem um desequilíbrio emocional, um desequilíbrio mental. Quando é que se começa um tratamento assim, uma ajuda, uma assistência exorcística da parte da igreja para a pessoa? Quando todas as possibilidades humanas, todos os recursos científicos foram esgotados. Por quê? Para ninguém ficar fazendo papel de palhaço, não é? Mas para que você perceba que isso é real e acontece ainda hoje, vou contar um episódio que eu experimentei, entre tantos. Este é um, entre muitos parecidos, que eu já tive que enfrentar em Portugal, no Rio de Janeiro, em São Paulo, na Bahia, em Gravatá, no Pernambuco, e eu poderia ir em Brasília, em Goiânia, e eu poderia ir enumerando para você vários lugares aonde eu vi, presenciei, ajudei a rezar por pessoas que estavam em situação semelhante. Nós tínhamos uma casa de evangelização em São Paulo, na Avenida Washington Luiz, no número 800, era uma esquina. Embaixo era a livraria, na parte de cima nós tínhamos uma capela. O bispo de Santo Amaro era Dom Fernando, bispo do Padre Marcelo Rossi. Dom Fernando tinha dado para nós não só a autorização, como tinha colocado lá o Santíssimo Sacramento. E qual é a orientação em relação a uma capela assim, que uma comunidade assiste, como era o caso da Canção Nova? Aquela capela era principalmente para os nossos momentos de oração, adoração, para a nossa vida da comunidade Canção Nova com Deus. Mas não se fecha uma capela, porque ela não é um patrimônio exclusivo de um grupo. Então aquela capela deve ser aberta à visitação das pessoas. Nós não tínhamos que divulgar,
Mas se alguém soubesse e quisesse, nós deveríamos estar abertos. E a gente fazia questão, estava aberta para a adoração. Então não era raro a gente chegar e ter alguém lá rezando, adorando Jesus. Um dia, eu tinha tomado café, ido lá para a livraria, mas antes de ir começar os meus trabalhos, eu ia para a capela rezar um pouquinho, e eu vi uma senhora prostrada diante do Santíssimo, vomitando. Só que quando eu vi aquela mulher vomitando, Deus, Ele me deu um dom, um carisma, chamado discernimento dos Espíritos. O discernimento dos Espíritos é um carisma que faz com que você identifique se uma coisa é de Deus, se uma coisa é da cabeça da pessoa humana, ou se uma coisa é maligna, diabólica. Quando eu entrei na capela e vi aquela mulher passando mal lá, imediatamente acendeu uma luz dentro de mim, me dizendo que aquilo era diabólico, que não era uma coisa humana, que não era passar mal naturalmente. Mas tinha alguma evidência, Márcio? Não. Inclusive, havia muitos motivos pelos quais ela poderia passar mal como qualquer outra pessoa. Exemplo, ela está lá diante do Santíssimo, às vezes está rezando por causa de um sofrimento muito grande, uma dor, uma tristeza, uma mágoa, a perda de um filho, a perda, o marido que abandonou, não é? Você sabe que quando a gente chora com muita vontade, dá ânsia de vômito. Lembra da gente pequenininho, chorando de soluçar. Aí minha mãe falava, você vai vomitar e vai apanhar de novo. Você para com isso, você vai vomitar. Vomita. Se você vai correndo, você está de barriga cheia, no horário do café da manhã. Se você tiver de barriga cheia, correr não é um problema. Mas se você correr e parar de uma vez, pode voltar um dia. Não é? Ela poderia estar ali vomitando porque comeu alguma coisa que fez mal, mas algo me dizia que aquela mulher tinha um problema espiritual. Então eu estava na porta, ela não me viu, voltei lá embaixo, que essa era na parte de cima, e chamei um rapaz que hoje ele atua na coordenação da renovação carismática em Curitiba, o Edson. Há uns anos atrás ele era o coordenador da renovação lá. O Edson era da Canção Nova e eu disse para ele, Edson, vem cá por favor, o que foi? Eu não gostava de contar não, porque as pessoas não iam comigo quando eu contava. Eu não contava o que era. Eu falava, não, mas uma senhora lá, acho que a gente precisa ajudar ela. Mas o que é? Eu falei, eu não sei, vamos lá para a gente ver junto. Aí a hora que a gente entrou, eu fiquei olhando de rabo de olho para ver como é que ele reagia. Eu percebi quando ele fez assim, nossa. Eu falei, o que foi? Não, sensação ruim. Eu falei, mesma coisa. Aí fomos lá abordar a senhora, perguntei para ela se estava tudo bem, ela me deu uma resposta até meio torta, ela disse, se estivesse tudo bem eu estava vomitando, né? Certo? Tiramos ela lá da capela, porque esse tipo de assistência a gente não dá na frente do Santíssimo. Santíssimo Sacramento é um lugar para a gente adorar Jesus. A capela do Santíssimo é um local de adoração, não é local da gente ficar rezando pelas pessoas. Vamos rezar com fulano diante do Santíssimo. Aí ninguém mais pode usar a capela porque tem 3 lá, 2 rezando por um. A pessoa acha que o mais importante é o que ela está fazendo. Se alguém quiser rezar, não pode. Se alguém quiser estar ali em silêncio, não pode, porque ela ocupou a capela inteirinha do Santíssimo para rezar por uma pessoa. Está errado? Mas claro que está. Ali não é lugar. Segundo, diante do Santíssimo, às vezes a gente vai tratar um caso como esse, a pessoa começa a cuspir, a blasfemar. A presença do Santíssimo Sacramento é para ser adorada, honrada, louvada. Então ali não é lugar. Tiramos a senhora, levamos para um cantinho e fomos conversar com ela. E ela disse assim, meu filho, me desculpa que eu sujei a capela de vocês, eu estou com tanta vergonha e tal. Eu vou lá limpar o pé. Não, esquenta a cabeça não, o mais importante aqui é a senhora. O que foi que aconteceu? Não, já estou acostumada já. Eu falei, como assim acostumada? Ela falou, não posso rezar, e eu sei disso, eu não sei por que eu insisto. Eu falei, como não pode rezar? Falando, desde que eu era criança, ela é uma senhora já com uns quase 50, desde que eu era criança, eu não podia rezar. Se eu rezar, eu passo mal de quase morrer. E ela era arqueada, meio torta, curvada. Eu falei, mas a senhora não vai à missa? Ela
falou: Deus me livre. A última vez que eu tentei subir as escadas da igreja, você vê que eu sou meio torto, eu tenho esse problema nas minhas costas. À medida que eu me aproximava da porta da igreja, minha coluna entortava tanto que a minha cabeça ficou na altura dos joelhos. Então você imagina, a pessoa foi curvando. Ela falou: eu não tinha condições de entrar na igreja desse dia. E é sempre assim. E eu perguntei mais uma vez: mas a senhora também não reza em casa? Ela olhou para mim aterrorizada. Não era teatro, aterrorizada. Não teve coragem de me contar as coisas que aconteciam quando ela tentava rezar dentro de casa. Mas eu já tinha entendido. Falei: então nós vamos fazer o seguinte: se a senhora aceitar, eu e meu amigo que estamos aqui vamos rezar pela senhora, porque hoje foi o último dia que isso aconteceu. O último, porque hoje acaba esse problema de a senhora não poder rezar. Hoje, a senhora, a partir de hoje, a senhora vai poder rezar. E eu vi que ela foi se enchendo de esperança. Aí eu fiquei em pé junto com ela. Falei: nós podemos colocar a mão sobre a senhora? Pode. A hora que nós invocamos o nome de nosso Senhor Jesus Cristo, é só isso. Ninguém falou em... Eu não falei em demônio, o Edson também não. Nós falamos de Deus para ela. Quando nós invocamos o nome de nosso Senhor e pedimos que o seu sangue precioso derramado na cruz caísse sobre aquela mulher, ela deu um salto, caiu no chão e começou a convulsionar, igualzinho essa passagem. Ela tremia, se torcia, espumava pela boca. Então, num primeiro momento, quem entrasse ali ia dizer: ela está tendo um ataque epilético. E pode até ser. O que muitas pessoas não sabem é que epilepsia não é doença. Epilepsia é sintoma. Uma pessoa ela pode ser epilética porque ela tomou uma pancada na cabeça. Então qual foi a causa? Pancada na cabeça. Porque ela sofreu um acidente de trânsito, porque ela tomou um choque elétrico, porque faltou oxigênio na hora que ela estava saindo da mãe dela, ela estava nascendo e ali faltou oxigênio, porque ela recebeu uma notícia muito impactante. Todas essas coisas podem levar a pessoa a ter uma crise epilética. Então, a epilepsia é igual a febre. Você não diz que a pessoa está doente de febre. Ela está com uma gripe muito forte e por isso está com febre. Ela pegou uma infecção e por isso ela está com febre. Tem uma bactéria no corpo dela e por isso ela está com febre. A febre é um sintoma de que o corpo está lutando. A epilepsia é um sintoma de um mal que não é ela em si. Esse rapaz que a palavra de Deus nos fala e que qualifica aqui como um menino epilético, a epilepsia dele tinha uma causa. E era uma causa espiritual. 80% dos casos que eu atendi que a pessoa tinha um problema espiritual grave, ela cai no chão se batendo e convulsionando. Então, é muito parecido mesmo com um ataque epilético de raiz natural. Então, aquela mulher caiu e começou a se contorcer toda Mas eu fiz algo que eu já estava acostumado a fazer. Me aproximei dela e, com a autoridade da oração, fiz uma solicitação. Eu disse: eu quero que você me diga agora o seu nome. Eu já sabia que não era mais ela. E aquilo que estava nela disse o nome. Era um espírito diabólico. E começou a contar para nós. Primeiro a nos desafiar. E a dizer que não sairia dela. Porque nós éramos dois e eles eram muitos. Porque nós éramos fracos e eles eram fortes. E porque eles estavam nela há muitos anos. E começou a contar como foi que entrou nela. Então, eu conto porque sempre tem gente nos dias de hoje, não é? Apesar de toda a cultura que nós temos, a toda a informação, toda a educação, tem gente instruída e culta e de dinheiro que na hora que entra em pânico, em desespero, vai em qualquer lugar que alguém disser: vá ali que vai resolver o seu problema. É interessantíssimo, eu não consigo entender como é que um ateu, não é, um cético, uma pessoa que não acredita em nada, uma pessoa que só acredita no dinheiro, quando chega em certos momentos de crise na vida dela, ela vai nos piores lugares. Se ela não acredita em Deus, por que ela acredita nessas coisas? Mas olha que engraçado, acredita e vai. E
e acha que não tem consequência, ou acha que vai resolver o problema. Essa mulher, o que foi que aconteceu com ela? Aos 11 anos de idade, mais ou menos, a mãe dela tinha determinado, eles moravam no campo, que ela não tomasse banho de rio, porque era uma época fria. E em São Paulo, você sabe que esses lugares mais retirados, quando dá para fazer frio, para lascar mesmo. Ela, menina, para tomar banho, não podia. Nós estamos falando aí agora de uns 70 anos atrás. Não, nem tudo isso. Uns 60 anos atrás, não é? Uma menina não ficava de qualquer jeito há 60 anos atrás. Então ela não podia ficar pelada para tomar banho no rio. Ela era uma menina, ela não era menino. Então ela não podia pegar a roupa de banho em casa, porque estava proibida. Tomou banho com a roupa que ela estava mesmo e esperou secar no frio. Caiu doente de um jeito que quase morreu. Mãe muito pobre, não tinha dinheiro para levar na cidade. E a filha não aguentaria a viagem. Ele realmente caiu muito doente. Trazer o médico, a mãe não conseguia. A mãe levou a menina naquele que ela achava mais parecido com o médico que eles tinham ali perto, um feiticeiro, e tinha invocado aquilo sobre essa mulher. Essa mulher não se endireitava, essa mulher não tinha vida, e aquela coisa que estava nela, quando se manifestou, disse que causou a ela todo tipo de mal a vida inteira. Foi contando. E aquela corcunda que ela tinha era uma das coisas. Então aquela coisa disse que só não pode matá-la, porque Deus não permitiu. Mas o resto, tudo quanto era sofrimento, tinha causado ela. Durante a oração, nós percebemos a libertação. Porque do mesmo jeito que você nota a infestação diabólica, e não sou só eu, você também nota. Você já deve ter notado alguns lugares que você entra e você diz assim: nossa, que lugar mal para mim, dá um aperto no peito, não quero ficar aqui. Você nunca se perguntou por quê? Às vezes não é um lugar, às vezes é uma pessoa. A pessoa não te fez nada. Não é que você não gostou dela. Tem gente boa da qual a gente não gosta. É só uma questão de jeito, de afinidade. Mas tem gente que você não teve nem tempo de não gostar. A pessoa chega, te dá uma angústia, oprime você. Você percebe que existe um mal presente ali e você não consegue ficar perto daquela pessoa. E o mesmo acontece, mas ao contrário, ao inverso, com pessoas de paz. Tem gente que você encontra, parece que a pessoa invade a sua alma com alegria, com paz, com luz. Você quer ficar perto daquela pessoa. Tem lugar que você chega, não tem nada, às vezes você é pobrezinho, mas você não quer sair de lá porque é um pedaço do céu. O que acontece numa hora que você está rezando por libertação? No primeiro momento, quando aquilo está presente, parece que até um lugar escuro. Não é uma luz física, material, natural, como nós temos aqui. Você percebe que apesar de as luzes estarem acesas, existe uma penumbra, uma escuridão que é percebida. Ela não é uma escuridão para os olhos, mas você percebe que aquele ambiente está numa penumbra. E no momento em que a libertação acontece, a atmosfera muda, o clima muda. Sabe quando você diz que o clima não está bom entre as pessoas, ou que o clima está maravilhoso? Nossa, foi para um encontro. Você precisa ver que clima entre as pessoas. Então, esse clima muda na hora da libertação. Você percebe que aquele mal se foi. E logo em seguida vem os sinais de que ele se foi. Porque a pessoa se recupera. Então essa mulher começou, que estava no chão, mudou, olhou para a gente assustado e perguntou: o que eu estou fazendo no chão? Eu respondi: a senhora caiu, a senhora não percebeu? Ela falou: não, mas o que aconteceu? A senhora escapou da cadeira. Falou: mas foi só isso. Eu falei: só isso. Quer ajuda? Botou a mulher de volta na cadeira. Não precisava entrar em detalhes para assustá-la. Rezamos com ela mais um pouquinho e eu vi que aquela mulher tremia, gente. E as mãos dela suavam. E vi que era de emoção. Então eu sentei, fiquei à altura dos olhos dela e perguntei: por que a senhora está? Aí notei que ela estava chorando. Eu falei: por que a senhora está chorando? Ela falou: porque eu nunca na minha vida havia sentido o que eu estou sentindo. Falou: eu estou sentindo a presença de Deus. Eu falei: que bom, porque hoje a senhora recebeu um grande milagre, que nosso Senhor libertou a senhora.
E a partir de hoje, aquela vida infernal que a senhora vivia, acabou. Aí ela desatou a chorar mesmo. Falei, está tudo bem? Ela falou, sim, é que o que você está me dizendo é exatamente o que eu estou sentindo. Falei, então ótimo, vamos fazer uma coisa diferente agora? Já que Deus lhe fez tanto bem, nós não temos mais o que pedir. Nós agora só vamos agradecer. Falei, só pode ficar sentado. Eu e meu amigo vamos ficar de pé. Eu já estava de pé, eu ia ficar também. Falei, mas assim, sentadinha como a senhora está, levante seus braços e vamos agradecer a Deus. Enquanto nós louvávamos a Deus por aquela bênção recebida, a coluna daquela mulher, torta há dezenas de anos, se endireitou na nossa frente. Ela voltou para sua casa, não só libertada daquele mal, curada. Então, essa não foi uma única vez que eu vi, que eu estive presente, que eu testemunhei. Muitos aqui acompanharam aqueles acampamentos realizados na Canção Nova e transmitidos, em que ia lá um padre indiano, exorcista, o padre Rufus. Essas situações, quando esse homem estava lá, eram comuns. Então veja, o Evangelho, ele continua acontecendo ainda hoje. E esta palavra, ela é real em cada palavra que aí está escrita. É claro que por trás de uma verdade, você pode tirar muitos ensinamentos. Você pode fazer uma leitura mais profunda desta palavra, aplicar isso em nível espiritual, em nível afetivo. Mas o que São Marcos nos relata é um fato. Isso aqui não é uma parábola. Isso é um fato. Jesus esteve lá e um pai levou o seu filho. O seu filho, o pai disse, não disse que o filho era mudo e surdo, disse, meu filho tem um espírito que o toma. Esse espírito causa nele essa surdez, essa mudez. E ninguém consegue a libertação. E essa coisa pega o meu filho quando ele está passando perto da água e joga na água para matar. Quando ele está passando perto do fogo, joga no fogo para matar. E é desse jeito como ele está dizendo. Não é diferente. Só que esse homem viveu uma novela até chegar a Jesus. E eu gostaria que você passasse isso comigo. Mas sobre essa ótica, entenda, muitas vezes o nosso relacionamento com as pessoas não é bom, porque o nosso relacionamento com Deus é fraco. Às vezes nosso relacionamento dentro de casa não é um relacionamento bom, porque o nosso relacionamento com Deus é fraco. Se você não tiver união com Deus, dificilmente, para não dizer que é impossível, dificilmente você vai se dar bem com a sua mulher e com o seu marido. Porque o casamento é uma coisa difícil. Quem é que é casado? Levanta a sua mão. É fácil o seu casamento? E se você tem que ensinar pra gente. Aí nós vamos trocar. Eu vou sentar, você vem aqui explicar, porque não tem casamento fácil. Primeiro, você casou com uma pessoa do sexo diferente do seu. Foi, não foi? Você tem? Graças a Deus. Ainda bem. É diferente. Gente, a cabeça de um homem é muito diferente da cabeça de uma mulher. Nós não pensamos de maneira igual. Não pensamos. O jeito que o homem tem de pensar é melhor. Não. O jeito que a mulher tem de pensar é melhor. Não, não é. É diferente. E como no mundo a gente convive com homens e mulheres, como é bonito a experiência de um casal, porque um pode ajudar o outro a entender a vida. Quantas vezes eu chego para minha esposa e digo assim, você que é mulher me ajuda a entender, assim mesmo. Eu digo, estava numa situação, aconteceu isso, a mulher falou isso. O que você acha? Aí ela, é assim. Eu pensei que era assim. Ela falou, não é assim não. Quando uma mulher fala, é desse jeito aqui. Eu falei, entendi. E muitas vezes eu abordo a minha esposa e digo, não faça isso. O homem não pensa assim. O homem não age dessa forma. Você não vai ter esse resultado que você espera. Vai com calma. A gente vai se ajudando. Mas quando não existe este diálogo, essa confiança como existe em mim, em relação à minha esposa, e da minha esposa em relação a mim,
essa diferença só serve para conflito. Aí vou contar uma experiência que nós vivemos, muito boa, eu e minha esposa. Nós fomos numa peregrinação, nós fomos para a Terra Santa. E eu fui divulgando os lugares onde eu ia, né, nos grupos que eu passava e tal. E teve uma moça que ficou muito animada de ir para a Terra Santa comigo. Me avisou que ela ia, eu fiquei contente. Só que o que essa moça não sabia é que a minha mulher também ia. E nós tivemos um encontro no aeroporto. O grupo, minha mulher e a moça. Então ela chegou muito animada, e eu sou animado, não é? Como vocês viram aqui, eu converso com todo mundo, eu abraço todo mundo. Se a pessoa fala, vem aqui comigo no cantinho que eu quero te contar uma coisa, não me importa se é homem, se é mulher, ou se não decidiu ainda o que é, eu vou lá com a pessoa e escuto, não tem problema. Minha esposa já sabe disso. Aí a mulher chegou, veio, conversou comigo, brincou, me abraçou, apresentei, maravilha. Rose caladinha. Aí tá, nós chegamos lá na Terra Santa. De vez em quando a menina vinha e brincava, falava e tal. Chegou uma hora que minha esposa falou assim, Márcio, essa mulher, ela está entendendo de maneira diferente as respostas que você está dando. Eu falei, não é. Porque eu penso como homem. E o homem é muito lógico. Olha o que eu disse para minha esposa, e qualquer homem que está aqui vai concordar comigo. Eu falei assim, meu amor, se essa mulher quisesse alguma coisa comigo, ela jamais faria isso na sua frente. Viu? Viu? Mas por que os homens estão rindo? Porque os homens pensam como eu. Eu falei, jamais faria isso na sua frente. Ela ia fazer isso escondido. Não é? Ela não ia ficar... Não tem maldade, porque ela ia fazer isso na sua, você ia perceber e tal, ia conversando. Eu falei, olha, eu acho que não é. A minha esposa falou, você acha? Eu tenho certeza que é. Eu falei, em vez da gente brigar, eu perguntei para ela assim, sério mesmo? Ela falou, sério. Ela falou, minha esposa para mim, mas você é livre para tratar a pessoa como você quiser. Eu falei, não. Se você disse para mim que é, eu vou acreditar em você. Desacreditando, mas vou acreditar. Porque na minha maneira de ver, não tem malícia, não tem maldade, não tem nada. A pessoa só tomou liberdade de brincar. Eu também brinco. Ela falou, você eu sei, mas eu conheço mulher. Eu falei, mas para mim, o fato de te incomodar já é o bastante para eu me afastar. Te incomodou? Ela, incomoda. Eu falei, então para mim é o suficiente. Gente, engatei uma ré e fui para trás. Entendeu? A menina vinha, eu saía fora. E quando eu resolvi sair fora, o que estava escondido se mostrou. Porque aí ela investiu com toda a força, eu não tive paz. Aonde eu estava, ela colava. Onde eu estava, ela colava. Aí eu comecei a pedir ajuda. Não porque ela fosse me agredir, mas porque estava criando uma situação já de constrangimento, entende? Se eu parasse ela num cantinho sozinha, ela vinha. E ficava com aquelas coisas que a mulher sabe como é que é, já deu cabelo. Esse jeito mais macio de ser, né? E ficava. E se a minha mulher via, as outras também viam. Eu vou deixar uma coisa dessa acontecer na peregrinação? Não vou. Então eu fui escapando dela. Mas o momento mais crítico foi na volta para o Brasil. Eu estava sentado na poltrona do avião junto com a minha esposa. E por volta umas 2, 3 da manhã, a minha esposa acorda e me chama. Quem estava sentada olhando para nós, dormindo? Eu falei, meu Deus, deve ser louca essa mulher. Como é que a gente não percebe? Então veja, eu me livrei porque eu fui capaz de ouvir a minha esposa. Porque a minha esposa teve uma visão que eu, como homem, não conseguiria ter. Às vezes é safadeza de muitos homens, mas às vezes é imbecilidade mesmo. Às vezes você briga com o seu marido achando que ele está com maldade. Às vezes não é maldade. Pode até virar daqui a pouco.
A hora que ele perceber, quiser alimentar aquilo, investir naquilo, mas às vezes é só tontice mesmo, ainda não percebeu. Porque a mulher, ela tem muito mais, é muito maior a capacidade de comunicação de uma mulher do que a de um homem. Isso é fato científico, comprovado. Por que você acha que num grupo de mulheres todas falam e ouvem ao mesmo tempo? É sério. Nenhum homem aguenta conversar num grupo de mulheres. Nenhum. Quando você tem ali 8 mulheres que se gostam conversando, você pode ter certeza que não tem nenhum homem perto. A gente não aguenta, não dá. Porque o homem, ele trata um assunto de cada vez. É assim, a gente começa uma conversa e termina. Depois a gente começa outra e termina. Você já viu uma conversa de homem, como é que é? Um fala, todos escutam. Às vezes um interrompe, mas é para continuar no mesmo assunto. Ele dá uma opinião, abre parênteses, fecha parênteses e ainda fala, pô, desculpa te interromper, continua aí. É assim ou não é, os homens? É desse jeito, entendeu? Homem conversa desse jeito. Aí um conta uma coisa engraçada, todos riem, depois todos param de rir e continua a história. Assim que o homem faz. A mulher não. Elas começam um assunto, entram no outro, começa com o outro, uma vez. Olha, você viu quem passou aqui? Aí fala da bolsa da mulher, do sapato da mulher, não sei o quê. Cara, a gente que é homem, a gente fica louco ouvindo aquilo. Você pensa assim, é tudo retardado. Aí daqui a pouco, pra nós, né? Aí daqui a pouco, aquele assunto que você acha que morreu, elas retomam. Eu falei, nossa, aquilo não tinha acabado. Dá licença, eu vou embora. Não é que eu falei, eu usei essa expressão, mas não é, o limite não está na mulher, está em nós homens. A gente não dá conta. Aí a gente vai embora, porque é demais para nós. E isso eu estou te dando um exemplo da diferença entre homem e mulher. Esse é um exemplo. Agora, quantas outras coisas acontecem que, se nós não soubermos valorizar essa diferença um no outro, se torna um obstáculo em vez de uma ajuda? Eu aprendi a ouvir minha esposa. E olha, o que foi me ajudando? De verdade, foi a experiência que eu fui fazendo com Deus, que vai ensinando a gente que nós não somos donos da verdade, que nós precisamos de ajuda. Que a esposa da gente, ou o marido da gente, é aquela ajuda necessária que Deus colocou do nosso lado. Que o homem e a mulher caminham incompleto se eles não encontram alguém para ser o seu par. Márcio, mas e quem vive solteiro? Ou quem vive solteira? Viver solteiro não quer dizer viver solitário, isolado, sem ter ninguém. Às vezes você é solteiro, você é uma pessoa que escolheu inclusive viver a castidade. Mas você tem, sendo mulher, tem um amigo. Você tem sendo homem, tem uma amiga. E o que é o feminino no outro, completa o masculino em você. E isso, olha, eu posso, por exemplo, viver essa experiência dessa completude. Eu poderia, uma vez eu fiz isso. Lá em Petrópolis, tem um mosteiro beneditino, de monjas beneditinas maravilhosas. Como eu gostaria de estar mais perto, porque a madre superiora daquela casa que eu conheci era uma mulher de uma sabedoria magnífica. Como eu gostaria, pelo fato dela ser mulher, ter proximidade para eu conversar certas coisas com ela. Ajudaria muito. Então veja, o masculino e o feminino vão se completando.